Olá, sétimo ano! Aqui é a professora Daniele de Artes e essa vai ser a nossa 21ª aula. Então, antes de iniciar, aqueles lembretes, né? Quando vocês entrarem lá no Classroom para fazer as atividades, não esqueçam de marcar a presença, tá bem? E para o pessoal que pega nas escolas as atividades e assiste as aulas pela TV, vocês também têm a oportunidade, se puderem, né? Vocês podem fazer as atividades também no Classroom. Então vamos lá, o tema da nossa aula de hoje é sobre escultura, né, os tridimensionais novamente, e a religião. O papel das esculturas nos diferentes povos, então ela é bem abrangente esse tema e a gente vai fazer alguns recortes para tentar pensar como que a religião se expressa na arte e nas esculturas. Relembrando na aula passada, né, o que a gente já estudou? A gente estudou sobre a arte rupestre, o período da pré-história, ou também chamado de período paleolítico. A gente falou sobre escultura também no suporte tridimensional, né? Na arte rupestre, que possui uma função mágica, diferente da arte grega, onde eles já começam a desenvolver uma noção assim, de interpretação, de imitação da realidade, onde passa a ser vista como um feito artístico, separada da vida comum. Então vocês vão ver que a aula de hoje ela tem bastante a ver com a aula anterior, principalmente nessa questão mágica ligada aos objetos. Na aula de hoje, a relação entre arte e religião, espiritualidade e fé. Desde os tempos mais remotos, né, os tempos mais antigos, como a gente viu lá no Paleolítico, e também no presente. Porém, as intenções são muito diferentes, né? Existem coisas parecidas, porém as funções, as intenções do artista em relação à peça são diferentes. A gente vai ver sobre monumentos religiosos, sobre conflitos quanto ao uso das imagens na religião, para se entender a importância das imagens, né, dentro do assunto. A arte possui uma relação longa e complexa com a religião, pois na maior parte da história humana, ambas estiveram em sintonia direta. Hoje em dia, em diversos trabalhos artísticos, a arte continua relacionada a uma religião específica ou mesmo a espiritualidade. Então, assim, a arte, durante a maior parte de sua história, tem uma relação uma relação direta com a religião. Elas começam a se separar, talvez no século XV ali, se começa a produzir trabalhos não diretamente relacionados com a igreja, os artistas vão conseguir uma autonomia maior, mas sempre ligados às famílias, as famílias que tinham mais dinheiro, por exemplo, que queriam se posicionar socialmente. Ela só vai conseguir se distanciar mesmo, acredito que na arte moderna, lá naqueles movimentos de vanguarda do início do século XX, porque é ali que a arte vai conseguir essa autonomia maior, né? Mas, como a espiritualidade faz parte da nossa vida e a religião também é bastante presente, a gente vai ver como isso se manifesta em outras expressões, esculturas artísticas, que a gente vai ver aqui na aula. Uma questão que eu quero que vocês pensem para essa aula é como é o sentimento religioso, né? Talvez vocês possam responder melhor do que eu. Ele é muito diferente em cada religião, será? Como é que cada religião sente? Eu trouxe algumas religiões para vocês pensarem nessa diversidade. A gente tem o islamismo, a gente tem o cristianismo, o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, entre várias e várias outras religiões que existem, né? E como o artista a seguir trata o tema, né? Pense nisso, nesse sentimento religioso e como essa artista vai trabalhar o tema. Então, vou descrever, trata-se de uma fotografia e mostra uma mulher ocupando a maior parte ali da figura, e ela está vestida com um tecido branco, cobrindo os braços, cobrindo ali bem fechadinho na parte do pescoço, um material bem sóbrio, e em relação com a parede de trás, que também é clara.
Então tem essa aura assim de espiritualidade mesmo que o branco traz, por essa calmaria, talvez essa conexão com algo que está além. Atrás a gente vê rachaduras na parede, a gente vê a cor do cabelo dela preto, em relação também aos olhos dela, ela olha diretamente para o espectador. Ela segura uma vela na mão, uma vela que inclusive é bem simbólico de diversas religiões. Ela coloca o dedo na chama da vela e segura. Né? A gente vê que tem tá escuro o dedo dela devido à quantidade de tempo que ela está ali segurando, se queimando ali, naquela vela. Então, a artista se chama Marina Abramovic, ela é sérvia e ela é bastante conhecida sobre suas performances. As performances têm a ver com essa ação, porque não é tanto a fotografia que é o mais importante, apesar de ser uma fotografia belíssima, é muito bem feita, a ação dela estar segurando a vela e passando por aquele momento de dor ali, tem a ver ali mais com a intenção performática dela, tá realizando essa ação. Então, assim, uma frase dela é: quando se tem fé, não existe dor. O que acontece? Essa artista trabalha bastante com a questão da dor. Então, ela tenta perceber o que a dor traz de efeitos para ela. E ela tem um documentário realizado no Brasil, que ela veio para cá justamente para pesquisar a questão da fé, da multiplicidade de culturas religiosas que a gente possui. Então, assim, após a gente ver essa artista contemporânea, que trabalha no presente ainda, ela ficou bem famosa a partir da década de 70 e hoje em dia ela tem adquirido bastante importância, a gente vai falar de outros momentos, né? E, assim, em tempos antigos, a produção artística está ligada a mitos, a magia e a religiosidade. Então, mesmo quando os artistas não produziam lá para a igreja, por exemplo, a Capela Sistina lá que foi pintada, mesmo quando os artistas não faziam pinturas para a igreja, por exemplo, lá no Paleolítico, que a gente estudou a Vênus de Willendorf, ela tinha ligada a mitos, magia e religiosidade. Pode-se pensar, inclusive, que a arte surge ligada à religiosidade. Por isso é tão complicado se falar sobre o tema, porque ele é bem amplo, bastante distribuído em vários momentos da história. Atribui-se aos objetos uma dimensão de mistério e sagrado. Então, quando a gente trata de objetos ligados à arte e à religiosidade, eles têm esse caráter de atrair o mistério, né? O que a vela tem, esse simbolismo tão forte ligado a tantas religiões? Que simbolismo histórico que é esse? Que faz com que as pessoas pensem, interpretem a realidade pensando em algo além, né? Isso seria a espiritualidade. O sentimento religioso está ligado à arte em diversas culturas. E leia-se diversas religiões, né? São diversas religiões que partem da arte para expressar esse mistério, essa conexão com o desconhecido. As esculturas possuem uma presença muito forte. Exemplo disso é que para os egípcios antigos, um escultor era aquele que mantém vivo. O que acontece? Os antigos egípcios, eles acreditavam que precisavam se manter vivos na Terra. Então, o seguinte, eles construíam essas grandes obras com materiais que duravam muito tempo, porque eles acreditavam que aquilo tinha que permanecer. Então, eles faziam esculturas de pessoas que morriam, claro que as pessoas consideradas mais nobres, as que podiam pagar por isso, elas eram colocadas esculturas em ambientes fechados, mesmo que ninguém poderia ver, porque eles acreditavam que algo permanecia ali. Então, eles atribuíam ao escultor a tarefa de manter alguém vivo. E isso é só para a gente pensar na importância da escultura para a religião, como ela tem essa presença muito forte. Há no mundo diversas esculturas de caráter religioso, algo muito comum em várias épocas e diferentes culturas. Muitas possuem tamanhos ampliados, tornam-se símbolos de cidades e mobilizam milhões de fiéis. No Brasil, possuímos diversos monumentos religiosos. Você conhece algum? Cite exemplos. Já vou deixar um tempinho para vocês, eu quero que vocês reflitam sobre isso. No Brasil, a gente tem diversos monumentos religiosos. Quero saber quais vocês conhecem e quero que vocês anotem. Eu vou deixar um tempinho para isso.
Quer dizer, a gente tem uma relação forte com a religiosidade até hoje, isso é presente, tanto na arte que está no museu, quanto no artesanato, quanto nas esculturas, quanto nas igrejas, os mais variados trabalhos. Qual que é a diferença? Enquanto que lá no período paleolítico, por exemplo, os antigos, isso era a realidade propriamente, essa relação com o sagrado, com o mistério, era a vida deles de modo geral. A gente não, a gente separa religiosidade e mundo real, digamos assim, mundo sério, do trabalho, enfim, coisas mais úteis. A gente pensa assim. Não existe um certo e errado, mas existem as diferenças entre as culturas das sociedades. Aqui, né, quando eu pedi para vocês pensarem, eu tenho certeza que vocês lembraram de algum monumento, talvez próximo à cidade de vocês, porque diversas cidades pequenas no Brasil possuem monumentos religiosos. Eu mesmo já conheci várias cidades do interior mesmo, em que existia lá uma montanha e existia um monumento religioso. Aqui eu trouxe alguns mais famosos, né? Esse daqui é do Padre Cícero, né, no Ceará, né, que se tornou ali um santo para o pessoal, e o pessoal os fiéis vão até lá para observar. E ali também a gente vê os orixás que estão em Salvador, também movimentam os fiéis. Então, religiões diferentes que possuem seus monumentos. Esculturas e religiosidades ao longo dos tempos. Agora a gente vai falar de disputas, né, sobre as imagens. Nas imagens mágicas, talismãs e totens pagãos. Então, assim, quando o cristianismo, isso é a religião católica, ela começou a ganhar mais importância no mundo, mais importância porque alguns governantes apoiaram a ideia, né, se identificaram com aquilo, e ela seria a religião de um deus apenas, né? Só que existiam os pagãos é aqueles que não acreditavam na religião católica, então eles foram definidos como pagãos, eles acreditavam em vários deuses. Então, por exemplo, os gregos, os romanos são considerados pagãos, e eles têm uma relação mais mágica com os talismãs e totens. O que são totens? Algumas tribos, alguns povos mais antigos, eles se acreditam inclusive descendentes de animais, porque eles têm uma relação tão próxima com a natureza que eles elegem totens de proteção. Então, por exemplo, você vai ver tribos que têm uma influência de uma águia, ou a influência de um sapo, ou uma influência de um crocodilo, e isso se forma totens de proteção, talismãs para essas pessoas. E a gente não pode ter um preconceito quanto a isso. Por quê? Vamos pensar que por que a natureza tem sido tão destruída? Talvez a gente tenha rompido alguma conexão muito importante com o natural, com esses povos que têm uma aliança, têm uma conexão mais profunda e um entendimento daquela sobrevivência, que inclusive protegem mais a natureza. Na construção das primeiras basílicas cristãs, né, que são esses templos pensados para se ter a espiritualidade, para se fazer orações, né, que foi lá em Constantinopla, em 311 depois de Cristo, né, concordava-se que não deveria haver imagens de estátuas. Vejam bem, já nas primeiras basílicas cristãs foi-se proibido estátuas. Por quê? Opa, eu achei que estava a explicação ali direto, mas eu vou explicar agora. Assim. Eles não queriam estátuas nessas basílicas porque eles acreditavam que justamente remetia aos pagãos, porque os pagãos produziam muitas estátuas para falar desses seus totens, dessa sua magia, dessa conexão com esses deuses. Então eles não queriam remeter a isso. Agora aqui, essa atividade é para vocês observarem a imagem para responder uma questão a seguir. Então, assim, vou deixar um tempo a imagem aqui com vocês, e daí eu vou passar para a pergunta, né? Então, eu posso até descrever um tanto a imagem, ali vocês têm que ler, tanto o que está descrito, quanto observar os detalhes ali.
quais são as formas, os volumes maiores, o que acontece com os membros dela, com a face, os materiais. Agora a gente vai passar para a questão. Que sensações você tem ao observar a imagem? Tem algo de religioso nela? Qual é a diferença entre a sua sensação quanto à escultura e a de alguém do grupo de pessoas e do período que a produziu? Quer dizer, qual que é a diferença? O que você sente ao observar a imagem e se você acha, o que você imagina que é diferente das pessoas daquele período que produziram aquela imagem? Então, deixar um tempo para vocês refletirem. Então, que sensações você tem ao observar a imagem? Tem algo de religioso nela para você? Qual é a diferença entre a sua sensação quanto à escultura e a de alguém do grupo de pessoas
do período que a produziu. Então, a gente não tem registros escritos da imagem, né? Então, é mais difícil ainda de confirmar o que a gente pode refletir sobre essa imagem, o que a gente pode pensar. Mas uma coisa é certa, a nossa relação com aquela imagem, ela nunca vai ser a mesma relação dos povos passados. Então, por exemplo, onde a gente enxerga uma forma que pra gente é gordinha, que pra gente pode até considerado um padrão de beleza não aceitável na nossa sociedade, né? Algumas pessoas podem pensar assim, onde a gente olha e a gente pode até pensar nessas questões mágicas, tentar se colocar no período, mas para as pessoas daquele período, cada elemento vai ter um significado muito grande. Então, cada forma, cada jeito de moldar, o fato dela não ter pés, o fato dela ter os membros recolhidos, né? O fato dela ter o cabelo ou olhos, uma pessoa daquela sociedade que a produziu iria saber por que foi feito daquela maneira, porque tudo tem um significado. E isso tem a ver com a religião, né? Algumas coisas que a gente pode considerar feio, que pode considerar desnecessário, talvez na figura, para as pessoas daquele período eram completamente essenciais. Questionamento dos primeiros cristãos. Agora retornando àquela questão, aquelas disputas lá quanto a conter imagens ou não, né? Que quando veio o cristianismo se tornou mais forte, ele proibiu as esculturas nos templos, né? Estátuas poderiam remeter aos deuses pagãos, a magia contida na própria imagem. Então, assim, eles não queriam trazer a ideia, eles não queriam que os fiéis confundissem, eles não queriam que se pensasse que aquela estátua representava o próprio Deus. Elas queriam que fosse apenas uma imagem, uma referência. Então, assim, só que os religiosos, eles perceberam que o fato de ter imagens era bom para poder ensinar as pessoas sobre a religião nova. E se precisava disso, como um processo de aprendizado mesmo, como algo didático. E como as pessoas não sabiam, muitas pessoas não sabiam ler na época, a imagem se tornou algo muito importante. Por isso, tinha aqueles que defendiam as imagens como algo útil. Também tinha aqueles que defendiam a imagem como algo sagrado, algo mais próximo daquela ideia pagã. Mas também tinha os iconoclastas, eles eram totalmente contra se ter imagens. Uma questão interessante de se pensar são os maometanos, né? São os povos influenciados por Maomé, né? Uma outra religião. Eles têm completamente para eles a imagem figurativa proibida. Então, por exemplo, imagens que representam santos, que representam deuses, que representam o Deus dele não ocorre, porque eles consideram isso ruim para a imagem. Mas o que acontece? Eles exploram muito a forma arquitetônica, muito o geométrico, então tem várias formas geométricas, tem uma relação com o espiritual muito profunda nas construções dele, embora não se tenha imagens figurativas. Agora chegamos ao nosso quiz, onde vamos testar nosso conhecimento sobre a aula. 1. Que relação pode haver entre a arte e a religião? A. De distância, pois a religião torna a arte inaceitável para os museus. B. Próxima, seja dentro das religiões ou como um importante tema. C. Nunca estiveram tão próximas como hoje. D. A arte é ruim e a religião é boa, portanto, nenhuma relação. Tempinho para vocês.
que relação pode haver entre a arte e a religião? Vamos ver qual que é a resposta correta. É a B. Próxima, seja dentro das religiões ou como importante tema. Então, a gente vê que diversas religiões produzem estátuas, produzem esculturas tridimensionais. Só que também, além de cada religião produzir essas imagens, a gente também tem diversas possibilidades vistas pelos artistas de se relacionar com o espiritual. A pessoa ter espiritualidade, se relacionar com isso, não quer dizer que ela tem uma religião, por exemplo. Sobre a relação das religiões com a produção de esculturas. A. Sempre foi pacífica. B. Os povos chamados pelos cristãos de pagãos não produziam imagens. C. Apenas com o cristianismo se passou a esculpir. D. Houve na história questionamentos e disputas. Sobre a relação das religiões com a produção de esculturas. Será que ela sempre foi pacífica? Os povos chamados pelos cristãos de pagãos não produziam imagens? Essa tá incorreta, porque a gente viu povos pagãos, eles eram antes da grande influência do cristianismo, né? E eles produziam diversas imagens. Quem foi contra isso justamente foram os cristãos. Apenas com o cristianismo se passou a esculpir, será? Essa também está errada porque é parecida com a B, né? Houve na história questionamentos e disputas. A certa seria a D, né? Houve na história questionamentos e disputas justamente sobre religião e uso da imagem. A gente pode ver como a influência das imagens sobre a gente é tão grande que se faz disputas sobre isso, sobre a questão de se utilizar ou não imagens. Eu comentei com vocês que o cristianismo chegou a proibir, né, alguns movimentos, foi iconoclasta mesmo, de quebrar ícones, imagens de deuses, por exemplo. O que acontece é que o cristianismo, com o tempo, foi aceitando essas imagens justamente para aproximar os fiéis. 3. Sobre esculturas religiosas, escolha a alternativa correta. A. Elas sempre seguem um padrão europeu. B. Há monumentos que movimentam milhares de fiéis. C. Não há nenhum caso no Brasil. D. Existem, mas são bidimensionais. Tempo para vocês resolverem.
sobre esculturas religiosas, escolha a alternativa correta. A alternativa correta é a B. Há monumentos que movimentam milhares de fiéis. Foi o que a gente trabalhou em aula, né? Então, se vocês pensarem, com certeza vocês vão lembrar de diversas excursões que as pessoas fazem para observar monumentos religiosos, né? Tamanha é a fé. Agora a gente vai para os testes. Número 1. Sobre a produção de esculturas relacionadas à religião, é correto afirmar que A. Diversos povos atribuem características mágicas, o que tem resquícios até hoje. B. Todas as religiões apoiam o uso de imagens figurativas. Quanto mais imagens, melhor. Tempo para vocês resolverem. Sobre a produção de esculturas relacionadas à religião, é correto afirmar que a alternativa correta é a A. Diversos povos atribuem características mágicas, o que tem resquícios até hoje, que foi uma das perguntas que eu pedi para vocês refletirem, né? Que relação mágica que a gente tem até hoje com as imagens. 2. Hoje em dia, a religião pode aparecer no trabalho de um artista? Não, é proibido pelos museus e galerias. B. Sim, a arte carrega em si a sua história e relação com a religião, é uma parte bem ampla dela. Então, tempo para vocês refletirem e responderem a questão.
hoje em dia a religião pode aparecer no trabalho de algum artista, né, na produção visual de algum artista. Será que é proibido por museus e galerias, por ser um tema diferenciado, né? Sim, a arte carrega em si, na sua história, a relação com a religião. Vamos ver se é essa. A alternativa correta é a B. Sim, a arte carrega em si a sua história e a relação com a religião é uma parte bem ampla dela. Então, assim, não é à toa que boa parte das aulas de arte a gente fala de história da arte. Porque todo objeto de arte, ele carrega em si a sua história, carrega em si todas as experiências pelas quais já passou a arte. Assim como eu carrego em mim todas as experiências pelas quais eu vivi, a arte também, desde lá do início da humanidade, carrega em si. Boa parte dessa história da arte é a religião. Então ela está sempre presente, vale a pena se refletir sobre arte e religião hoje em dia, que aparece bastante. O uso das esculturas pela arte religiosa, né, aqui na 3. É mínimo. Quando existe, se dá em pequenos formatos, como em presépios de Natal. B. É bem forte e variado. Há esculturas minúsculas e enormes, podendo ser ainda de diversos materiais. Tempo para vocês refletirem sobre a 3 e os testes. O uso das esculturas pela arte religiosa, vamos ver qual que é correta. As esculturas pela arte religiosa é bem forte e variado. Há esculturas minúsculas e enormes, podendo ser ainda de diversos materiais. Então, a relação entre arte e religião, ela é bem ampla. Ela está em esculturas, em fotografias, como a gente viu da Barida Abramovic. Ela tem relação com algumas religiões específicas, ou então ela tem mais a ver com a espiritualidade de um modo mais amplo, né, não direcionado a uma só religião específica, e ela pode ser em formato minúsculo, né, como dos presépios ali que a gente viu na A. Mas também ela pode ser em monumentos enormes, como aquele do Padre Cícero que a gente observou na imagem, e também pode se dar em diversos materiais. Agora a gente vai fazer aquela revisãozinha sobre a aula, né? A arte e as estátuas possuem uma longa tradição relacionada à religião. Hoje em dia, mesmo produções artísticas que não pertencem ao religioso podem também estar em sintonia com a espiritualidade. Para os povos mais antigos, a arte e religião não estão separadas.
Apenas mais tarde se começa a diferenciar entre cotidiano comum e eventos sagrados. É isso aí, a nossa aula vai terminando. Agradeço para quem viu até o final, espero que tenham gostado. Não vou esquecer da dica, né, de atividade. Então é o seguinte, pensando nesses povos mais antigos que tinham essa relação mais mágica com os objetos artísticos, eu não vou pedir dessa vez uma escultura propriamente, mas eu vou pedir para que vocês conversem com pessoas da casa de vocês, assim, pessoas mais velhas de preferência, se há objetos mágicos, se há objetos que trazem sorte, há objetos que eles conhecem, já viram. E aí eu vou pedir que vocês reúnam elementos que vocês podem construir esse objeto. Então eu quero que vocês construam algo como um talismã para vocês, algo para proteção, algo para a sorte, para ver como a gente ainda tem essa relação mágica com as imagens. Então é isso aí, agradeço, espero vocês na próxima aula.